cada recurso que chega até nós, para que o teu nome seja exaltado e para que a tua obra seja uma realidade aqui na terra, exatamente como ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos por cada semente aqui semeada, por cada milagre, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Se você crê, dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Eu queria que você recebesse agora, sabe, existem pessoas que nós conhecemos, mas existem pessoas que é Deus que nos apresenta. E o apóstolo Djalma é uma dessas pessoas, um amigo, um pastor, um conselheiro. Sabe aquele amigo que quando você precisa, você pede o ombro e o ombro dele sempre está lá? Esse é o apóstolo Djalma. Então eu queria que a igreja recebesse ele agora com muita alegria, mas também com muita honra. Vem cá, meu amigo. Deus abençoe o senhor mais uma vez. É um paizão, é um amigão, é um pastorzão. É até difícil falar dele. O quanto ele me abençoa, o quanto ele nos abençoa. E eu tenho certeza que essa manhã não será diferente na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu pastor. Bom dia, queridos. A graça e a paz de Jesus a vocês. Amém? Um dia me perguntaram, pastor, por que nós perdemos como igreja, né? Essa expressão da paz. A Bíblia diz que há um valor nessa declaração. Primeiro que ela é profética, né? A paz do Senhor. É que nós deixamos, às vezes, de praticar coisas boas porque as pessoas vulgarizam aquilo que é bom. Mas aquilo que alguém faz de errado não pode anular o que é bom para a minha vida, né? Aquilo que virou regra para os outros não perdeu o valor, né? Eu gosto muito de cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, porque é uma declaração, a paz do Senhor. Por exemplo, eu amo pedir bênção à minha mãe. Eu amo pedir bênção à minha mãe. Minha mãe tem 98 anos de idade. 98 anos de idade, tá? E ela é fantástica. Minha mãe é um show de bola, sabe? Minha mãe, ela com 98 anos de idade, ela faz 2 lives por semana. Sério. Ela pastoreia as velhinhas dela. Tô falando sério. Só que a mais velha das velhinhas dela tem 80. Ela tem 98. Ela chama das minhas velhinhas. Minha mãe faz 2 dias de pilates, 2 dias de ginásticas, com 98 anos de idade, tá? E se eu passo 3 dias para ligar para ela, eu falo assim, não quer benção não, filho? E eu ligo, e a coisa mais preciosa que tem é quando eu digo assim, mãe, benção. E ela assim, Deus te abençoe. Eu amo beijar a mão da minha mãe. Eu sou aquele amante à moda antiga, sabe? Eu gosto de abrir porta para a esposa, né? Assim, eu tenho certos hábitos que não deviam se perder nunca na vida, né? Chamar pai de pai. Pai não é cara, pai é pai. Se eu estou tradicional, roxo, sabe? E faço questão de continuar sendo. Quando Jesus ele entra no ambiente, ele diz assim, a paz do Senhor. Se o meu Senhor cumprimenta com paz, por que eu não vou cumprimentar com paz? Então, vamos lá, vamos voltar. A paz do Senhor? Ah, que bonito, aí, que coisa linda, né? Quando você declara a paz, você recebe a paz, né? Então, sabe, vamos retomar alguns hábitos preciosos, né? São tão saudáveis, né? Estávamos conversando hoje com o pastor Jorge, por que identifica muito? Porque nós somos meio careta, nós dois somos meio velhos, sabe? Tá certo que eu já estou com 67, né? Ele está com seus 42, né?
Quase 6? Olha aí. Tá, eu estou com 67, mas estou inteiraço ainda, fica tranquilo. Né? Ainda tem lenha para queimar. Queridos, eu quero agradecer a Deus, quero agradecer a cada um de vocês o privilégio de poder estar aqui. Hoje à noite, com a permissão, eu quero falar um pouco sobre o que é ser um milagre, né? E como Deus, durante um período muito difícil da minha vida, foi ano passado, segunda-feira passada, agora fez 1 ano, que eu lutei entre a vida e a morte, né? Eu estava, inclusive, com a agenda aqui, passagem comprada, não pude vir, eu tive um câncer, passei 24 dias no UTI, e foram 3 intubações, 5 cirurgias, e eu fui e voltei umas 3 vezes. Entendeu? Mas acho que não me quiseram lá em cima e brigaram demais para eu ficar aqui embaixo. Entendeu? Tá certo que a todo lugar que eu passo, pastor, a gente podia ficar sem você. Eu falei, invejoso, orou por causa de vocês. Ninguém pensou em mim, né? Mas vamos lá que a gente tem tempo para poder pregar. Aí hoje eu quero trazer uma palavra um pouco sobre uma experiência que Deus me deu durante o período desses 24 dias, né? Tá? Então, eu quero nessa manhã trazer uma palavra para a igreja que tem a ver com o propósito de uma igreja, a relevância de uma igreja. O tema da minha mensagem é pessoas e ambientes extraordinários. Eu creio que a igreja ela precisa ser formada de pessoas e de ambientes, né? É o coletivo e o pessoal. Então, o individual é o ambiente que é produzido por pessoas. Há um texto na Palavra de Deus que eu queria que você me acompanhasse, Atos capítulo número 11. Pastor, tem 21 minutos aqui, eu posso ir até que... Tá? Atos capítulo... É só para não ser desobediente. Eu sou tradicional, gente, estou falando sério. Na hora que zerasse aqui, eu ia parar. Mas como ele deixou, então a gente vai ter as 2, né? Vamos lá. Atos capítulo número 11. A partir do verso 19, conta assim, enquanto isso, eu vou ler na NVT, você pode acompanhar na sua versão, ok? Eu vou ler na nova versão transformadora. Enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria, pregaram a palavra do Senhor, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram a Chipre e a Cirene, até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. Ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis no Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão se converteu ao Senhor. Ponto. Então, Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e ali permaneceram com a igreja 1 ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Queridos, esse texto, ele vai falar de uma situação muito interessante. Eu acredito que existem pessoas, como o pastor João apresentou, e quando o pastor João me apresentou e nós nos apresentamos, sabe, juntamente com a pastora Gisela, como Deus nos uniu no nosso coração, pessoas especiais, pessoas que Deus coloca na sua vida. Querido, relacionamentos abrem portas que não seria aberto de outra maneira. Algumas coisas que você precisa em Deus, Deus entregou na mão de alguém. Eu vou repetir. E você não vai ter se você não souber acessar através dos relacionamentos. Qual é o problema, pastor? Pergunta qual? É que nós somos feridos por relacionamentos nocivos, relacionamentos ruins. E aí nós entramos numa bolha e nós, na tentativa de nos proteger, nos privamos.
E aí, algumas coisas que você precisa, que Deus quer usar alguém para te dar, que Deus quer usar alguém para poder fazer por você, você não vai ter. Eu costumo dizer que nós temos pelo menos 3 tipos de chaves da nossa vida que abrem 3 portas. A primeira chave eu chamo da chave da nossa casa. A chave da sua casa você tem e é você que abre. Se você não pôr a chave, se você não fizer um ato, se você não pôr a chave, você não vai abrir, porque você já tem a chave, já é sua. Então não adianta ficar orando para Deus fazer algumas coisas, se Ele já deu para você fazer. Há um milagre na sua mão, há um milagre na sua casa, e algumas coisas não adianta você orar a Deus, Ele já deu para você. É como se você, Deus já está na tua casa, está na tua mão, é só agir, é só fazer. Tem certas coisas que não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Essa é a diferença da palavra possível e impossível. Jesus, aquilo que é possível eu tenho que fazer. Agora, aquilo que é impossível, aí isso é coisa de Deus. Agora, você quer que Deus faça o possível? Não vai fazer. Porque o possível é aquilo que está na sua mão. Há um milagre na sua casa. Um dia Moisés falou: Senhor, como é que eu vou levar esse povo? Deus falou: o que é que tem na sua mão? Aquela mulher que chegou para Eliseu e falou assim: Eliseu, aqui ó, vão levar meus 2 filhos. Ele perguntou: o que é que você tem em casa? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então tem milagres que vão acontecer na nossa vida a partir daquilo que Deus já me deu. É a chave que está no meu bolso, que é da minha casa, que eu abro. A segunda chave, eu costumo dizer que é a chave dos relacionamentos. É a chave que alguém tem, não sou eu que tenho, mas Deus deu para alguém. Sabe o porteiro do hotel chique que vai abrir a porta para você? Mas ele já está lá para isso. Ele foi colocado lá para isso. E Deus colocou algumas pessoas no mundo para abrir portas para você. E se você não acessar essas pessoas, não adianta o que você tem, nem adianta o que Ele quer, porque Ele vai fazer através de alguém. Relacionamentos abrem portas que você não abre, e que Deus já abriu através dessas pessoas. Deus já abriu através dessas pessoas. A terceira chave é a chave de Apocalipse, a chave do elevador, a chave, sabe, do lugar chique, aquele lugar que você pisa e abre sozinha, né? É a porta do aeroporto, a porta automática, é aquela porta que Deus abre e ninguém fecha. Então, queridos, eu acredito, pastor Aline, eu acredito de todo o coração, que se nós não aprendermos a entender as chaves de Deus, nós vamos ficar presos em algumas portas. Eu acredito que Deus coloca pessoas na nossa vida para fazer o papel dele, anjos. A Bíblia diz que às vezes nós recebemos pessoas em casa e nós não sabemos que são anjos que Deus coloca para poder cuidar da gente. Olhe para alguém do lado e diz assim: você é um anjo na minha vida? Agora vira para o outro e diz assim: eu quero ser um anjo na sua vida. Eu quero abrir portas para você. Pessoas extraordinárias. Agora eu acredito em ambientes extraordinários. Eu acredito em ambientes extraordinários. E ambientes extraordinários, eles não precisam ser ambientes extraordinários para todo mundo, eles precisam ser para mim. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui, tá? Eu me lembro quando eu me casei, eu contei para a esposa uma experiência que eu tive. Eu falei: amor, um dia eu tinha 15 anos de idade e eu fui no Sítio do Sossego, num acampamento de embaixadores do Rei da Igreja Batista. E ali Deus falou comigo. E como foi? Mas o Sítio do Sossego. Mas você não faz ideia do Sítio do Sossego. Mas o Sítio do Sossego, porque é do Sítio do Sossego. Aquilo foi uma marca na minha vida. Ali Deus me deu o meu chamado, ali Deus falou comigo. Aquele lugar se tornou um lugar, aquele ambiente se tornou um ambiente muito importante na minha vida, marcou a minha vida. E eu falava para ela: Sítio Sossego. Quando minha filha nasceu, hoje pastor aqui em Aveiro, sabe, eu falei: filha, um dia eu vou te levar lá no Sítio Sossego, você vai ver. E um dia eu consegui levar minha esposa e minha filha. Quando eu cheguei lá, a cara delas e o Kiko? Pensa num lugar ruim, fedorento,
piscina suja, sabe, mosquito, colchão ruim, comida ruim. E eu sinto sossego. É que aquele ambiente era especial para mim. Porque naquele lugar, numa noite, durante a fogueira, eu ouvi uma música que dizia assim: nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei. Olha aí, seu amor é real. Sua paz gozarei. Eu marquei. Lugares onde Deus marca você. Lugares de encontros com Deus. Pode não ser especial para ninguém, mas são especiais para você. Chegou unção aqui, querido. Chegou uma unção nesse lugar. Manachabala eu toriando seba rata choriedelas. Maia tsaia torraque tendorobalas. Desceu o céu nesse lugar. Sambanai checar rodar eu temendo sus. Ai lá coriandoroaba baixoterrando cos. Eis. Ambientes. Deus está construindo ambientes essa manhã. Há um presente de 9 anos, há um ambiente sendo construído essa manhã. Querido, não está construído porque eu estou pregando, não. Deus tinha isso com propósito. Debaixo, cara, samba sobre essas. Ambientes extraordinários e pessoas que Deus coloca na vida da gente. A minha oração é que a gente não desperdice ambientes e nem desperdice presentes, que são pessoas. Relacionamentos não são fáceis, e nenhum deles são fáceis. O texto que nós lemos, ele vai falar sobre isso. Ele vai falar sobre um homem especial chamado Barnabé. Um homem bom, como o próprio texto diz, cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Um cara especial. Alguém com um coração doador, que começa a sua história ofertando. Barnabé aparece no cenário dando. Você quer ser especial? Dê mais, cobre menos. Xabará, ratá, sob a sus. Vemos uma geração consumista, é meu, é para mim, sabe? Pessoas especiais, extraordinárias, elas amam dar. Aliás, dar é a maior dimensão de amor que existe. Jesus, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Amar é dar, amar não é receber. Quando Deus quis expressar a intensidade do seu amor pelo mundo, não havia uma palavra a definir, ele disse de tal maneira. Porque Deus amou o mundo de uma maneira tão difícil de descrever, de tal maneira que deu, porque amar é dar. Barnabé ele entra no cenário do Evangelho, ele entra no cenário da Bíblia dando. Pessoas especiais, corações doadores. Quando eu conheci o pastor João, eu estava com uma dificuldade na cidade de Aveiro. E o pastor falou: eu vou te levar lá, para me dar uma carona. E nós estávamos com muita dificuldade em relação ao aluguel do imóvel lá. Ele doou o tempo dele, ele me levou até lá. Ele dormiu uma noite lá que ele não ia dormir, para dar o tempo dele, para dar o conhecimento dele. E ele saiu de lá, enquanto o imóvel não ficou alugado para a igreja, e lá nós não somos Lagoinha, porque ele não trabalha para uma instituição, ele trabalha para um reino. Assim que a gente conhece pessoas extraordinárias.
é assim que seria, pessoas extraordinárias. Barnabé deu, começou a entrar dando. E a Bíblia diz que ele tinha algumas características extraordinárias, incríveis. Ele era bom, cheio do Espírito Santo, cheio de fé e doador. E a Bíblia está contando a história que, depois que Estevão morreu, o texto que lemos, voltando para ele, Estevão morreu e, fugindo da perseguição, alguns cristãos convertidos foram espalhados pelo mundo, e um grupo de cristãos foi até a cidade de Antioquia. E chega na cidade de Antioquia, eles pregaram o evangelho e houve uma grande conversão. E a Bíblia diz que essa informação chegou até a sede da igreja lá em Jerusalém. E aí o pessoal de Jerusalém ficou muito cabreiro, ficou muito pensando, o que está acontecendo? Por que está acontecendo lá em Antioquia? Quem é que está lá em Antioquia? Que história é essa que está vendo conversão lá em Antioquia? Vamos mandar alguém para lá? Vamos fiscalizar o que está acontecendo lá? Vamos ver se de fato é Deus? Vamos ver se de fato o que está acontecendo lá é ilícito? E por prudência a igreja decide mandar alguém. Agora eu fico pensando, pastor João, como é que foi essa escolha? Pastor José, eu fico imaginando, está lá os discípulos lá reunidos, disse assim, ó, alguém tem que ir lá, para ver o que está acontecendo. Agora eu vou usar a minha imaginação santificada. O que é isso? É minha heresia pessoal. Porque não está escrito, e eu só imagino, né? Eu fico imaginando, naquela reunião, alguém falou assim, o cara mais saído entre a gente é Pedro, manda Pedro lá. Aí alguém falou, rapaz, Pedro é barraqueiro, chega lá vai dar errado. Vai mandar Pedro lá, rapaz, ele vai chegar lá chutando o balde. Tá? Como dizia minha filha, essa minha filha aqui, mora aqui, ela é muito engraçada. Ela mandou uma figurinha para mim, dizendo assim, pai, isso aqui sou eu escrita. A figurinha estava dizendo assim, com Jacó foi no soco, com Davi foi na pedrada, com Pedro, meu predileto, foi na espada. Por que na minha vez eu tenho que orar? Essa é minha filha daí, pastora, hein? Com Jacó foi no soco, com Davi foi na pedrada, com Pedro foi na espada. Por que eu tenho que orar? Né? Mas voltando para a nossa mensagem. Ele disse assim, vou mandar alguém lá. Alguém, manda Pedro. Alguém falou, não manda Pedro não, vai funcionar não. Pedro vai chegar lá, vai dar B.O. Pedro é meio sanguíneo demais, não vai funcionar. Eu imagino, pastora, que alguém falou assim, então manda João, já que não tem uma... Aí eu falei, vai dar ruim. João vai lamber todo mundo, vai passar a mão na cabeça, não, tá tudo certo, tá, ok, pastorzão. Eu tenho um pastor lá, que é igual, ele é muito lambedor, ele só pode pregar uma vez a cada 3 meses, senão ele estraga a igreja. Aí tem que botar, depois que ele prega, os 3 profetas para bater, né? Aí, o que acontece? Você não fica mal acostumado da igreja, né? Brincadeira à parte. Eu só estou imaginando. Alguém fala, então manda Tomé. Tomé é incrédulo, não vai funcionar. Por que eu estou inventando essa história? Porque tinha que ser alguém confiável. Fala comigo, confiável. Uma pessoa confiável. Eles olharam entre eles, só tinha um. Quem era? Barnabé. Pessoas especiais. E pessoas especiais têm algumas características. O texto vai me dar algumas características. Pessoas especiais veem coisas boas em ambientes difíceis. Jesus, presta atenção. Eu vou repetir. Pessoas especiais, extraordinárias, eles conseguem ver coisas boas em ambientes difíceis. A Bíblia diz que ele chegou ali, pastor João, e ele viu a demonstração da graça de Deus. Eu vou repetir. O que ele viu? Demonstração da graça. Ali não tinha problema? Claro que tinha, mas ele, em vez de focar no problema, ele focou na graça que resolveu o problema. Pessoas especiais, eles estão atrás de solução, não atrás de problema. O problema já existe, para que ficar sobressaindo nele?
Para que ficar falando sobre ele? Pessoas extraordinárias, eles chegam em ambientes complicados e eles percebem que Deus pode mudar aquele ambiente. Pessoas extraordinárias têm declarações extraordinárias. O texto vai falar que Barnabé chega, quando vê a demonstração da graça de Deus, ele falou: irmãos, está de boa, continua. Ele incentivou a fé dos irmãos, está escrito no texto. É alguém que diz: vai, cara, eu acredito, continua, vai melhorar, vamos corrigir o que está errado, vamos, mas bota para cima, não bota para baixo. Gente, a vida já é tão dura, viver já é tão difícil, tem tanta gente batendo na gente. Por que tem que apanhar dentro da igreja também? Por que ele só tem que olhar o ruim? É horrível estar do lado de gente que só reclama. É horrível estar do lado de pessoas que tudo vê ruim. Sabe, a Bíblia diz que para quem tem olho bom, tudo é bom, querido. Os olhos, eles são a entrada. Pessoas extraordinárias. Mas pessoas extraordinárias não só conseguem ver coisas boas em lugares difíceis, não só faz declarações especiais de incentivo. Pessoas extraordinárias também vê coisas boas em pessoas difíceis. Eu vou repetir. Pessoas extraordinárias veem coisas boas em pessoas difíceis. O que me chama a atenção no texto é que depois que Barnabé chega lá e vê a demonstração da graça de Deus, incentiva os irmãos a continuarem. Tem um ponto, e eu fiz questão de citar o ponto, e aí começa, parece que muda de assunto. Ele diz assim: e Barnabé saiu dali à procura de Saulo. Talvez aqui cabe uma pergunta: o que é que tem Saulo a ver com esse texto? Tudo. E é isso que eu quero que você entenda. Barnabé chega no ambiente, percebe a demonstração da graça de Deus, incentiva as pessoas a continuarem, e aí ele falou assim: rapaz, eu conheço alguém que precisa deste ambiente. Eu vou atrás de alguém que precisa deste ambiente. E para você entender por que Barnabé foi atrás de Saulo, nós teríamos que voltar a Atos capítulo 9. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas eu vou citar. Depois você confere, com um bom bereano vai conferir. Você sabe, Saulo se converte em Atos capítulo 9, está ali na estrada de Damasco, ele tem uma experiência com Jesus, ele fica cego e vai até Ananias abre os olhos dele, entrega uma profecia para ele, o quanto ele seria usado mesmo com sofrimento, e Saulo se empolga, crente novo, empolgado, uma experiência genuína. Jesus aparece para ele já começa a sua vida com milagre. Pensa num cara entusiasmado, era Saulo, e ele entra na cidade de Damasco. Fala comigo, Damasco. Agora Paulo convertido dá início ao seu ministério em Damasco, e a Bíblia diz que ele começou a pregar em Damasco. E ele começa a pregar com muito entusiasmo em Damasco. Só que Paulo, ele era imaturo. E crente imaturo, muitas vezes na sua empolgação, trazem algumas dificuldades para o ambiente. Me lembro, eu fui fazer um projeto missionário no Rio Grande do Norte, interior do Rio Grande do Norte, e levei 42 jovens do Rio de Janeiro. E nós ficamos 15 dias fazendo um impacto missionário no Rio Grande do Norte, em algumas cidades. Chegamos numa cidade do interior, aquela cidade onde tem aquela praça que todo mundo reúne no final de semana, tá? Cangaceira, aquelas troças bem nordeste, bem interior do Nordeste. E tinha um rapaz dentro do nosso chamado Valtinho, ele era pequenininho assim, enfesado, bicho. E o Valtinho falou assim: posso pregar hoje na praça? Eu falei: pode, claro, Valtinho, tá? Aí já tinha feito treinamento, pregação e tal.
Aí o Valtinho começou a pregar. E a praça lotada de gente. Aí quando o Valtinho terminou de pregar, uma boa mensagem, falou: quem quer aceitar Jesus, levanta a mão. Ninguém levantou. Ele correu para o outro lado: quem quer aceitar? Ninguém levantou a mão. Daqui a pouco ele começou a ficar vermelho. Eu falei: vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim, vai dar ruim. Sanguíneo, rapaz. E vermelho assim. Eu falei: vai dar ruim, vai dar ruim. Aí eu falei: vou tomar o microfone dele. Daqui a pouco ele saiu como assim, falou assim: gente, presta atenção. Quem aqui, estou falando sério, isso não é piada não, eu estava presente. Quem aqui já queimou a ponta do dedo com um palito de fósforo, com cigarro? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou assim: doeu? Aí derrubaram a sua cabeça. Ele falou: imagina seu corpo inteiro queimando no inferno, assim, lá tá cheiro, eu estou sentindo o cheiro de carne no inferno, tem que aceitar Jesus. Ele ia morrer lá, cara. Imaturo. Gente imatura é um problema, gente. Quando você olha Atos capítulo 9, você vai ver que Paulo em Damasco, ele foi imaturo. Ele queria pregar o evangelho, mas ele estava fazendo da forma errada. E acabou que os crentes lá de Damasco queriam matar ele. Está escrito o texto. E se não fosse uma turma jogar ele pela janela lá num cesto, ele tinha morrido em Damasco. Fala comigo: Damasco não era ambiente para Saulo. Fala assim: em Damasco deu ruim. Aí o que Saulo faz? Fala assim: rapaz, deu ruim aqui, eu vou lá para a sede. Eu vou lá para Lisboa, porque Lisboa tem o pastor João lá, né? Pastor João amoroso, né? Ok, tá bom. Pastores dela vai dar uma pancada, mas pastor João vai dar tudo certo, entendeu? Gente, fica tranquilo. Lá na igreja, todo mundo me ama e tem medo da minha mulher. Fica tranquilo. E ela já acostumou com isso também, não está nem aí. Tá? Aí o que acontece? Aí chega lá, vamos lá para a sede, vamos lá para Jerusalém. E ele sai para Jerusalém. Quando chega em Jerusalém, a galera fala: muito problemático. Já queria matar a gente. Agora arrumou B.O. lá em Damasco. Aqui não, ninguém quer você na sede não, vaza, hashtag partiu, some daqui. Aí tinha um rapaz lá em Jerusalém, rapaz, pensa num cara jeitoso. Qual era o nome dele? Barnabé, ele mesmo. Lá em Jerusalém, o Barnabé estava lá. O Barnabé era um homem bom, cheio de Espírito Santo, via coisas boas em pessoas difíceis. O que Barnabé fez? Ele meteu a carteirada, falou: deixa que eu cuido dele. Larga na minha mão. Pode deixar Saulo comigo. Lá em Atos capítulo 9. Barnabé chegou e falou assim: ó, pode deixar. E Barnabé foi ali, discipulando Saulo. Só que Saulo agora, em vez de ser imaturo, ele se tornou imprudente. Está lá em Atos capítulo 9. Que ele agora começou a discutir com os gregos. Pensa num rapaz problemático. Se não foi suficiente discutir dentro da igreja com os crentes, agora foi discutir com o mundano ainda. Foi discutir com os gregos. E a Bíblia diz, lá em Atos capítulo 9, que os gregos queriam matar ele. Aí a turma da igreja reuniu e falou assim: ó, hashtag vaza para casa da mamãe. Está lá um texto. Que os discípulos reuniram e falaram: Barnabé, não dá conta desse cara não. A Bíblia diz que o comitê lá de Jerusalém pegou ele, levou até o porto e mandou para Tarso. Tarso é a casa da mãe dele. Tarso foi onde ele nasceu. Saulo de Tarso. Falou assim: filho, vai para a casa da mãe. Você está dando muito problema, filho. Fala comigo: Jerusalém também não era ambiente para fazer de Saulo Paulo. Faz assim com o dedo: Damasco não era o ambiente que Saulo precisava. Diga assim: Damasco não entendeu, não quis e não funcionou para Saulo. Diga assim: Jerusalém não era ambiente para restaurar Saulo, para tornar Saulo Paulo. Aí ele vai para Tarso.
Gálatas capítulo 4 e 5 dá a entender que por 3 anos e meio, quando ele fala sobre ele ficou em Tarso. Entenda, Saulo nunca se desviou do seu chamado, mas ficou ferido por aquilo que os ambientes não souberam produzir nele. Ai, 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 ai. Ambientes ferem pessoas. E eu sei que, como eu, tem muita gente ferida por ambientes cristãos e por pessoas que não têm espírito de Barnabé. Agora está lá Saulo, 3 anos e meio, no fundo da casa da mãe dele, por minha conta. Eu sempre que não estiver na Bíblia, eu vou falar isso. Eu sou extremamente literário. Está lá Saulo em Tarso, não importa onde. Vamos capítulo 11 de novo, voltar para lá? Barnabé chega lá, viu a demonstração da graça de Deus, incentivou os irmãos a permanecerem fiéis. Ele parou e falou assim: aquilo que Jerusalém não produziu, aquilo que Damasco não produziu, nesse lugar tem lugar para Saulo. Antioquia é um lugar para restaurar pessoas difíceis. Ele percebe que o ambiente estava debaixo da demonstração de uma graça. Pastor Aline, esse lugar essa manhã é um ambiente de graça, de restauração. Hoje você está numa Antioquia. Deus estabeleceu essa igreja aqui para ser ambientes curativos. E a Bíblia diz que ele sai de lá e ele vai atrás de Paulo, que era o Saulo. E ele pega esse menino que Damasco rejeitou, que Jerusalém rejeitou, que foi rejeitado em outros ambientes. Ele agora insere esse rapaz, que ninguém sabia onde ia dar e quem seria. E a Bíblia diz que ali naquele lugar, bastou 1 ano. Fala comigo, 1 ano. Presta atenção, 1 ano. A Bíblia diz que quando ele chegou ali, eles pregaram e ensinaram por 1 ano. E aquele rapaz complicado, ele ouviu que depois de 1 ano, ele realmente agora se parecia com Cristo. Quando a Bíblia diz que depois de 1 ano, pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. Pequenos cristos. Pessoas agora que se comportam como Cristo, que aprenderam a ser como Cristo, que agora cresceram para ser semelhante a Cristo, agora estão aptas a representar Cristo, mas o que produz isso na vida de uma pessoa é encontrar Barnabés em Antioquias, é estar em ambientes saudáveis, debaixo de uma liderança saudável. E quando você está num ambiente saudável, debaixo de uma liderança saudável, você é ativado e você pode ser o próximo apóstolo Paulo. O que eu vim fazer aqui? Encerro a minha palavra. Você está em Antioquia. E aqui existem os Barnabés que Deus colocou para cuidar de você. Talvez você tenha sido ferido em alguns Damascos que não te entenderam, em alguns Jerusaléns que não te entenderam, mas Deus te trouxe para Antioquia. Fique em pé, por gentileza. Há 9 anos atrás, Deus colocou um ambiente no coração do pastor João, da pastora Gisela.
Porque ambientes saudáveis começam dentro da gente primeiro. E durante 9 anos, eu quero que você saiba, não é fácil manter um ambiente como esse. Eu garanto para você que algumas vezes a vontade de desistir é incrível. Mas porque Deus nos dá olhos bons. Ainda que a nossa alma esteja ferida por alguma coisa, ainda que de algum momento as coisas não estejam tão boas assim, o ambiente que Deus colocou dentro da gente, ele vai prevalecer. Eu quero fazer uma declaração profética sobre essa casa. Pai, eu declaro que esse ambiente que Deus tem construído há 9 anos, Ele primeiro vai curar muita gente. Ele vai restaurar muitos Saulos. E Ele vai levantar muitos Paulos. Eu profetizo que daqui sairão missionários que vão invadir a Europa, porque já existe profecia sobre isso, sobre essa casa. Na Baixa Água e Andorobaçais. E talvez você esteja aqui, em algum lugar nesse auditório, e você já disse para você: chega, eu não brinco mais desse negócio de ser enviado. Talvez você tenha sido ferido em algum lugar. Talvez você tenha sido ferido na sua jornada, por alguns ambientes, por algumas pessoas. Mas eu venho nessa noite dizer para você que existem ambientes curativos. E pessoas que Deus coloca para poder te ativar. Eu quero nessa manhã chamar você a dar um passo em direção a esse ambiente. Nebaio Shequenda Rabasubielas. Ei, lá vamos barrar de chedeador, eu sou uma cara de Manai Dandolo Shebaha Karai Nodoyana Barato Yesai. Oh, Handendoro Shabas. É amanhã de cura, querido, é amanhã de cura. É uma manhã de recomeços, é uma manhã de quebrantamento, é uma manhã de restauração. Vai receber a sua cura aí, vai receber a sua cura aí. Todo trauma de ambientes, todo trauma de igrejas, todo trauma de liderança cai por terra hoje em nome de Jesus. E a Andoshebala Calabalaba sobre Andereias. Hoje, através da força do Espírito e de um ambiente curativo, eu profetizo, Deus vai tirar toda dor, todo sofrimento, toda decepção, toda frustração, toda injustiça que você sofreu na Baixerra do Coribandanaia, na Baixori Abraçais. Shebanaia, Laço. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Enche. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Vem fazer, Senhor. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer
história Ele nunca está aqui. viu. Ele está fazendo, Ele está trazendo. Receba a tua cura, receba a tua restauração. Se curado nesta manhã. Se curado nesta manhã. O que a história nunca viu vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. A viva luz. Querido, eu estou resistindo muito, mas eu não posso ser desobediente. Tem algumas pessoas que precisam vir ao altar. Eu estava querendo evitar isso. Eu não queria avançar muito além do horário. Mas você precisa dar um passo hoje. Você precisa dar um ato profético. Você precisa sair do seu lugar. Joga teu orgulho fora. Dê um passo ao teu momento de restauração. Sai do teu lugar. Vem aqui à frente. Vem aqui à frente assim. Eu quero recomeçar. Eu creio no ambiente curativo. Sai do seu lugar. Vem aqui. Eu quero orar com você. Gente, por favor, venha. Pastor, por que você chama as pessoas à frente? Deixa eu dizer para você, queridos. Não é porque eu preciso, é porque você precisa. Quando a Bíblia diz que há um valor na confissão, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei. Ele está dizendo em outras palavras, é uma atitude, tem uma ação. Tem uma ação que precisa ser feita. Eu quero dizer para você, aqui onde eu estou, eu vejo pessoas, eu sei quem precisa vir aqui. Eu não vou apontar. Mas você precisa estar aqui. Você precisa dizer assim, esse é o ambiente, hoje é o dia. Hoje é o dia em que eu vou dar um passo. Você sabe qual a marca que você carrega. Você sabe que talvez você como Saulo, que nem Saulo precisou disso. Não resista, não resista, venha. Não resista, não resista. Queridos, eu já tenho mais de 40 anos de ministério. Você não vai me desagradar se não vier. Você não tem que vir por mim, tem que vir por você. São ações. Até quando você vai continuar lidando com essa ferida se Deus está te curando hoje? O ambiente é a resposta que você dá. Pastor, mas eu sou convertido, eu fui separado para diácono. E daí? Enquanto você estiver preocupado com a sua reputação, Deus vai poder fazer muita coisa. É uma manhã de cura. Não jogue fora essa oportunidade. Não desperdice. Eu prometo que eu não vou continuar insistindo. Mas você precisa. É para você. Esse aniversário foi feito para você. É o teu recomeço, é o teu início. É o teu Seja agora. Meu Deus, venha, venha. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama. A terra clama. A terra chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Sim, Senhor, sim.
Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Queridos, Deus colocou Barnabés nessa casa. Essa casa é uma casa que tem Barnabés. E eu vou pedir ao líder dessa casa, o pastor João, o Barnabé, que junto com a sua esposa foi comissionado pelo Senhor para começar a revolução em Antioquia. Que Ele ore e libere sobre a sua vida. Seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja... Estenda as mãos, por favor. Igreja, estenda as mãos, que este momento é muito especial neste lugar. Estenda as suas mãos, igrejas, para os irmãos que estão aqui à frente. Ei, vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor. Quem está aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para o pastor. Esta palavra, para você que tem dúvida, olha para mim, por favor, eu quero olhar nos seus olhos. Para você que tem dúvida, eu quero olhar nos olhinhos de cada um de vocês. Para vocês que têm dúvidas, um dia nós estivemos nesse ambiente que você está, com esse sentimento que você está. E há 9 anos atrás, o Senhor nos deu uma direção. Ouça bem isso, por favor, para você entender o que você está fazendo aqui. Há 9 anos atrás, o Senhor me disse algo juntamente com a minha esposa. O Senhor nos disse assim: até aqui eu vos ensinei 2 coisas: o que fazer e o que não fazer com as minhas ovelhas. Quem tem paternidade tem identidade. A sua identidade, ela está ligada à sua paternidade. Ouça bem isso. Hoje nós temos um time, contando comigo e com a minha esposa, de 27 pastores nessa casa. 27 pastores e pastoras. E não há um deles que eu não conheça a história, e que tiveram que estar nesse ambiente que você está hoje. Hoje eu sei para o que essa igreja foi levantada. Imagina um deserto, mas agora no meio do deserto também tem um oásis. Eu não estou dizendo que esse lugar é um ambiente perfeito, mas eu estou lhe dizendo que esse ambiente é um lugar intencionado, com o coração de Deus, para que você viva realmente o plano e o propósito dele. Vocês que vieram aqui à frente, eu tenho a plena convicção de que as vossas vidas nunca mais serão as mesmas.
Damasco está ficando para trás, Jerusalém está ficando para trás, mas a Antioquia está aqui hoje, um lugar de cura, um ambiente de cura, um ambiente de transformação, um ambiente de renovação. A partir de hoje, tudo aquilo que passou, passou. Ele está fazendo algo novo e diferente na sua vida. Olha para mim, você toma posse disso? Repita comigo: o que passou, passou. Nesta manhã, eu libero perdão. Eu peço perdão, porque eu vou avançar. Eu vou avançar. Eu posso ter chegado aqui como Saulo, mas eu vou sair daqui como Paulo. Eu posso ter chegado aqui com tristeza, mas eu vou sair com alegria. Eu posso ter chegado aqui com o espírito de que o meu ministério morreu de morte, mas eu vou sair daqui com um ministério vivo, para fazer a boa obra e a vontade do Senhor. Senhor, nesta manhã, Pai, nós queremos apresentar a vida de cada um dos meus irmãos, que de forma, Pai, tão linda, eles entenderam, Pai, a necessidade de vir diante do altar do Senhor. Favor de Deus, uma palavra que realmente iluminou os vossos corações, trouxe alegria, trouxe paz. E hoje, meu Deus, eles estão aqui diante do Senhor dizendo que aquilo que eles viveram ficou no passado. Eis que tudo está se fazendo novo hoje. Hoje, a partir de hoje, eles não caminharão mais olhando para trás, mas eles caminharão olhando para o alvo. E o alvo é o Senhor. O alvo é o chamado que o Senhor tem para a vida de cada um deles. Portanto, nessa manhã, Pai, nós ativamos cada chamado, nós ativamos, Pai, cada realidade, nós ativamos cada dom, Pai, nós ativamos cada um dos meus irmãos para irem frutificarem, para irem avançar, para irem fazer aquilo que o Senhor os chamou. Nós oramos, meu Deus, abençoando a vida de cada um dos meus irmãos e declarando, Pai, em nome de Jesus, um novo tempo cheio de amor, um novo tempo cheio de alegria, um novo tempo cheio de paz, um novo tempo cheio de liberdade, um novo tempo cheio do Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Pai, e abençoamos a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus. E você diz: amém, amém, amém. Vamos celebrar o nome poderoso de Jesus. Só um minutinho. Nós nunca encerramos sem dar duas oportunidades. Nós já vamos participar da ceia do Senhor, mas nós nunca encerramos sem dar duas oportunidades. A primeira é para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você nunca disse assim: Jesus, eu te recebo como meu único, suficiente Senhor e Salvador. E hoje você quer fazer essa confissão. Você nunca fez, mas hoje você quer fazer. É só você levantar a sua mão direita, seja aqui na frente ou seja lá atrás. É só você levantar assim a sua mão direita e hoje você vai fazer. A única coisa que você precisa é ficar no seu lugar e levantar a sua mão assim. A segunda oportunidade que eu quero dar para você é para você que um dia já fez essa declaração, mas você em algum momento da sua vida você se desviou dos caminhos do Senhor.
E hoje você quer renovar a sua aliança com Ele. Você quer renovar a sua caminhada com Ele. Levanta a sua mão direita bem alto, bem alto. Aonde você está, que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família. É só você levantar a sua mão bem alto assim. Se existe alguém nesta manhã que quer entregar a sua vida ao Senhor pela primeira vez, levanta-se a mão direita. Aonde você está, não importa onde você esteja. Eu só preciso ver você para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa e a sua família. Existe alguém aqui nesta manhã que quer entregar a sua vida para Jesus, ou que quer renovar a sua aliança com o Senhor? Levanta assim a sua mão bem alto, bem alto. Há alguém que tem do seu lado aí que levantou a mão? É só você sinalizar para mim. Se ele não sinaliza, sinaliza para mim se tem alguém do seu lado aí. Senão nós vamos seguir em frente. Existe aí alguém? Existe aí alguém? Por favor. Se existe alguém, traga essa pessoa aqui, por favor. Traga essa pessoa aqui, por favor. Pode vir você que quer renovar a sua aliança. Pode vir você que quer entregar a sua vida para Jesus. Nós sempre damos essa oportunidade. Sem Jesus nada é possível. Sem Jesus nada nós podemos fazer. Sem Jesus a nossa caminhada é diferente. Você que quer entregar, pode vir, ainda dá tempo, vem cá meu irmão, vem cá. Você que, se existe mais alguém, pode vir. Você que quer entregar a sua vida para Jesus, você que quer renovar a sua aliança, ainda dá tempo de você vir, se existir mais alguém. Repita comigo aqui essa oração, meu irmão. Olha para mim aqui, olha para o pastor. Repita comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar. Por isso hoje eu me arrependo de todos os caminhos que andei, que não eram da Sua vontade. Mas hoje eu o reconheço como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que neste momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então neste momento você está sendo acolhido por uma família. Você está sendo acolhido pela Antioquia da sua vida. Talvez em Damasco não funcionou, em Jerusalém não funcionou, mas na Antioquia está funcionando hoje. E você tem uma família que vai te abraçar, que vai caminhar com você e vai estar ao seu lado. Eu vou contar até 3. No 3, eu quero que você vire para trás para eu te apresentar essa nova família. Pode ser? No 3. Então tem festa aqui ou não tem? Tem festa ou não tem? Tem festa aí ou não tem? 1, 2, 3. Seja bem-vindo ao novo. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor Jesus. Neste momento você já está recebendo a ceia do Senhor. É um momento tão especial esse, um momento lindo, um momento em que nós precisamos fazer como memorial. O Senhor disse, até que Ele venha. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de haver ceado,
Ele tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. No verso 28 de 1 Coríntios, capítulo 11, a Bíblia vai nos dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Eu digo sempre que este momento é um momento que Deus nos permite fazer um exame em 3 dimensões. Eu digo que é a ceia do 3D. É onde eu tenho a oportunidade de olhar para dentro de mim. Como eu estou diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus que entregou a sua vida por mim, para que eu pudesse viver. Se Ele o fez para eu pudesse viver, por que eu não estou desfrutando da vida? Por que eu não estou desfrutando daquilo que Ele tem, daquilo que Ele é e daquilo que Ele pode fazer na minha vida? Mas é momento também de eu olhar para quem está do meu lado, olhar para os irmãos, olhar para o meu irmão, olhar para a minha irmã, olhar para a minha família e ver como está o meu relacionamento. Mas também é um momento de eu olhar para o próprio Deus. Como está o meu relacionamento com Ele? Como está a minha vida? O que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo? Qual é o caminho que eu estou seguindo? É um caminho que glorifica? É um caminho que exalta o nome poderoso de Jesus? Ou eu estou andando por um caminho que não me leva a usufruir daquilo que Ele conquistou na cruz? E nesta manhã, eu gostaria de te dar um minutinho para você fazer essa reflexão, mas também para que você pudesse orar. Talvez você, até aqui, você tenha vivido alguns desafios que tem trago culpa na sua mente, tem te impedido de relacionar, tem te impedido de ter um relacionamento eficaz, ou talvez real com seu Deus, com seus amigos ou com você mesmo. É momento de você orar e se consertar diante de Deus e sair daqui diante de algo tão poderoso, que é o poder que há na salvação. Nós não vivemos como mortos, mas nós vivemos como vivos, porque nós sabemos onde e com quem nós vamos morar. E Ele nos diz: faça isso até que Ele venha. Nós temos uma promessa: Ele nasceu, Ele viveu, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E disse: eu vou vos preparar lugar, mas eu volto para buscar. Essa é a nossa esperança. Comece a apresentar a sua vida diante de Deus nesse momento. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, pela oportunidade de, como igreja do Senhor, Pai, nós podermos participar deste momento tão especial que é a ceia do Senhor. Algo que o Senhor, Pai, instituiu para que nós fizéssemos todas as vezes que nós nos reunirmos, Pai, em memória do Senhor, Pai. Portanto, nesta manhã, Pai, como igreja, nós estamos aqui, meu Deus, com esse pedaço de pão, com esse sumo, que até agora, Pai, foi apenas algo comprado no supermercado, mas que a partir de agora representa o corpo e o sangue do Senhor. Aquele corpo que sofreu, maltratado, Pai, por amor a nós, e o sangue que foi derramado, Pai, no nosso lugar. Portanto, nessa manhã, Pai, nós te pedimos perdão por qualquer tipo de falha, ofensa, praticadas, Pai, por palavras, por pensamento ou por atitude, Pai.
Nós queremos estar diante do Senhor, reconhecendo, Pai, que nós somos falhos, mas diante de um Deus que já nos perdoou, e que nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão no Senhor. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se faz novo no Senhor Jesus. Por isso nós nos achegamos diante do Senhor, Pai, com alegria, meu Deus, com alegria e com gratidão, para participar deste momento agora. Que ao participarmos, Pai, que ao sairmos dessa ceia e deste culto, Pai, nós possamos ser renovados, transformados, Pai. Saímos daqui cheio de vigor, cheio de alegria, cheio de esperança, porque a nossa alegria está no Senhor, o nosso amor vem do Senhor, a nossa esperança está no Senhor, Pai, até que o Senhor venha, Pai. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos por tão ato de amor precioso por nós, Pai, em nome do Senhor Jesus. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Vamos celebrar o nome poderoso do Senhor. Levanta as suas mãos. Celebrar o nome poderoso de Jesus. Se é para Ele, pode ser mais forte. Se é para Ele, pode ser misturado com glória a Deus. Se é para Ele, pode celebrar o autor e consumador da sua fé e da sua vida. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado: você foi abençoado? Fala para ele assim: à noite tem mais. À noite vai ser o testemunho, pastor. É isso mesmo. Olha, à noite o pastor tem um testemunho maravilhoso para nos contar. Mas antes disso, nós prometemos que em todos os cultos nós vamos celebrar o aniversário de 9 anos. Então vamos lá, 1, 2, 3. Parabéns pra você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Hoje é dia de festa, cantam as nossas almas. Para lá, Lagoinha Lisboa, uma salva de palmas. 9 anos sendo os braços de Jesus nesta cidade. Fala para esse irmão: 9 anos sendo os braços de Jesus nesta cidade. Amém? Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está do seu lado agora, que é para ele não ir embora. Estou brincando, é para nós terminarmos orando juntos. Amém? Senhor, graças nós te damos, Pai, por este dia, por esta manhã, Pai. Esta manhã o Senhor se revelou de uma forma extraordinária nas nossas vidas, Pai.
através do louvor, através da palavra, Pai, que foi rema para os nossos corações. Nesta manhã, Pai, nós temos a plena convicção de que houve restauração, houve cura, Pai, houve salvação, e o Seu nome, Pai, foi exaltado, glorificado e adorado, Pai. Leva-nos, Pai, para a nossa casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, Pai, um resto de domingo e uma semana abençoada pelo Senhor. Que seja, Pai, exatamente como a vontade do Senhor. Que seja uma semana boa, que seja uma semana agradável e que seja uma semana perfeita, juntamente com o Senhor, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio, mais uma vez, né, amor? É verdade. Podemos estar aqui celebrando mais um culto de adoração, de louvor. E eu creio que você foi abençoado aí. Se você precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda, nos procure aqui nesse telefone 91-600-8010 via WhatsApp, que nós queremos cuidar de você, queremos caminhar ao seu lado e queremos abençoar a sua vida. Portanto, hoje ainda nós teremos o nosso terceiro culto às 19 horas, para que juntos possamos celebrar o nome poderoso de Jesus. O apóstolo Djalma estará conosco, contando parte do seu testemunho de cura que ele viveu neste ano. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus.